Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Trago a vocês a continuação da introdução do livro A Lei do Uno. Vamos para a segunda parte do áudio. Eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar os vídeos do canal. Essa sua ajuda contribui muito para a continuidade do canal da Ascensão de Gaia. Assim também podemos continuar cumprindo com o nosso objetivo de levar informação a muito mais pessoas. Portanto, a sua inscrição, seu compartilhamento, seu like é extremamente importante para o cumprimento desse objetivo. Agora, sem mais, vamos à continuidade da narração da introdução do livro A Lei do Uno. Um exemplo que mostra a ligação próxima entre OVNIs e dobramento mental de metais aconteceu conosco em julho de 1977, depois que nosso livro, Segredos dos OVNIs, foi publicado. Nós fomos entrevistados em um programa local e uma mulher em uma cidade próxima escutou a transmissão e ficou muito interessada já que seu filho, um garoto normal de 14 anos de idade, teve um encontro com um OVNI. Ele foi acordado por um som de assobio, foi até a porta, e viu uma luz tão brilhante que o cegou temporariamente. Novamente, como geralmente é o caso, foi na mesma noite que pessoas da região também relataram terem visto luzes no céu. A mulher nos escreveu uma carta, e Dom imediatamente ligou e pediu sua permissão para conversar com seu filho. Depois de entrevistar o jovem até sua satisfação, Dom pediu que ele pegasse um talher de metal e o dissesse a ele para que se dobrasse sem o submeter a nenhuma força além da necessária para segurá-lo em suas mãos. O garoto de 14 anos pegou um garfo, fez como Dom sugeriu, e o garfo imediatamente se dobrou quase totalmente. O garoto estava tão surpreso que ele não quis mais falar ao telefone, e sua mãe não conseguiu convencê-lo que havia algum valor em seguir com os experimentos. Ela tinha consciência de que na cidade pequena onde vivia qualquer divulgação que pudesse ser feita a respeito do assunto de dobramento de metais seria para o detrimento de seu filho, já que as pessoas da cidade certamente reagiriam de forma bem previsível. De qualquer maneira, a conexão existe bem claramente. John Taylor, professor de matemática na Universidade de King's, Londres, ofereceu seu livro, Superminds, para tornar disponível para o mundo suas cuidadosas experimentações a respeito de dobramento de metais. Taylor usou apenas crianças, cerca de 50 delas, e durante grande parte de seu experimento ele usou objetos de metal e plástico selados em cilindros de vidro, que foram fechados por um artesão de vidro, de forma que as crianças não poderiam tocar os objetos sem quebrar o vidro. Sob essas circunstâncias controladas, as crianças ainda eram capazes de dobrar e quebrar múltiplos objetos. Na medida em que você ler o material de Ra, você vai começar a descobrir por que geralmente só crianças são capazes de tais feitos, e o que a habilidade de fazer isso tem a ver com o resto da mensagem dos OVNIs. Já que eu não sou uma cientista, nesse ponto vou retornar a narrativa ao Dom, cuja formação é mais apropriada para essa discussão. Dom, uma pergunta recorrente quando consideramos a demonstração psíquica é: como um evento paranormal acontece? A resposta pode bem estar numa área de teoria oculta, que está relacionada à existência de vários planos. Depois da morte, o indivíduo se encontra em um desses níveis de existência mencionados em relação à filosofia oculta, sendo esse nível dependente da natureza espiritual ou desenvolvimento da pessoa no momento de sua morte. O clichê dessa teoria é um grande diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Quando um fantasma se materializa em nossa realidade, é geralmente de um desses níveis que ele vem para sua visita terrena. Normalmente, teoriza-se que um planeta é um tipo de destilaria espiritual, com a reencarnação ocorrendo no mundo físico até que o indivíduo esteja suficientemente desenvolvido num sentido espiritual para que então ele possa alcançar planos mais altos de existência, e não sejam mais necessárias as lições evolucionárias deste planeta. A maior parte desta teoria foi desenvolvida como resultado de um contato e comunicação com os habitantes destas supostas realidades separadas. Eu acredito que estes níveis interpenetram nosso espaço físico e mutualmente coexistem, mas com muito pouca consciência uma da outra.
Uma simples analogia, a qual eu me referi antes, é consideramos os atores em dois diferentes shows de TV, ambos podem ser recebidos pelo mesmo aparelho de TV, mas cada show é exclusivo durante a exibição. Isso parece ser o que nós percebemos em nossa vida diária, um canal ou densidade de existência, sendo totalmente ignorante da miríade de entidades ocupando outras frequências do nosso espaço físico. O ponto-chave disso tudo é que nossa realidade não é definitiva nem singular, mas sim, na verdade, é nossa realidade apenas no presente. Muitos dos casos ufológicos mostram amplas evidências de que o objeto avistado tem sua origem em uma dessas outras realidades ou densidades, exatamente como os fantasmas que se materializam. Eu gostaria de enfatizar que isto de forma alguma implica em sua irrealidade, pelo contrário, separa a realidade do OVNI da nossa. Estou dizendo o equivalente a, no canal 4 da TV é equivalente, mas deslocado do canal 3 nessa mesma TV. Se alguém te pedisse para construir um modelo em escala de qualquer átomo usando algo do tamanho de uma ervilha para seu núcleo, seria necessário ter uma área de um estádio de futebol para conter até mesmo os elétrons orbitais mais internos. Se a ervilha fosse colocada no centro de um campo de futebol, uma pequena bola de algodão na última cadeira da arquibancada seria um elétron do átomo. Existe de fato muito pouca matéria na matéria física. Quando você olha para as estrelas no céu da noite, você provavelmente vê algo bem similar ao que você veria se pudesse estar no núcleo de um átomo de matéria sólida e olhasse para o ambiente externo. Para te mostrar um elétron, um físico provavelmente te mostraria um traço curvo de um em uma placa fotográfica. O que ele provavelmente não te diria é que isso é uma evidência secundária. O elétron em si jamais foi visto, só o seu efeito em um meio denso pode ser registrado. É possível, é claro, realizar cálculos matemáticos precisos sobre o que chamamos de elétron. Para tal trabalho nós precisamos de alguns dados sobre a força do campo magnético, a carga do elétron, e sua velocidade. Mas já que um campo magnético é causado por cargas em movimento, que por sua vez são um fenômeno empiricamente observado, nós achamos que a camuflagem matemática inteira obscurece o fato de que tudo o que nós realmente sabemos é que as partículas carregadas têm efeito umas sobre as outras. Nós ainda não sabemos o que partículas carregadas realmente são, ou por que elas criam um efeito de ação à distância. Cientistas experientes seriam os primeiros a concordar que não existe tal coisa como uma explicação científica absoluta para qualquer coisa. Ciência é, na verdade, um método ou ferramenta de predição, relacionando uma ou mais observações entre si. Em física, isso é geralmente feito através da linguagem matemática. Nosso aprendizado científico é um aprendizado por observação e análise dessa observação. No sentido de penetrarmos a essência fundamental das coisas, nós realmente não entendemos absolutamente nada. Um campo magnético não é nada além de um método matemático para expressar o movimento relativo entre campos elétricos. Campos elétricos são interpretações matemáticas complexas de uma observação totalmente empírica descrita como lei de Coulomb. Em outras palavras, nossa floresta de conhecimentos científicos e explicações é feita de árvores sobre as quais nós não entendemos nada além de seus efeitos, suas existências. Para uma pessoa não familiarizada com o trabalho interno da ciência moderna, pode parecer que o homem moderno tem seu ambiente perfeitamente sob controle e totalmente desvendado. Nada poderia ser mais distante da verdade. Os líderes da ciência que estão pesquisando as fronteiras da teoria moderna discutem entre si continuamente. Tão logo uma teoria começa a receber grande aceitação como sendo uma válida representação das leis físicas, alguém encontra uma discrepância, e a teoria tem que ser modificada ou completamente abandonada. Talvez o exemplo mais bem conhecido disso é a fórmula de Newton, F igual ma. Esta alcançou o status de lei da física antes de descobrirem estar errada. Não é que esta equação não tenha se mostrado extremamente útil, nós a usamos para projetar tudo desde um foguete lunar até o tubo de imagem de uma TV, mas sua precisão falha quando aplicada a aceleradores de partículas atômicas como o ciclotron. Para realizar predições precisas para trajetórias de partículas é necessário fazer a correção relativista formulada por Einstein.
É interessante notar que essa correção é baseada no fato de que a velocidade da luz é totalmente independente da velocidade de sua fonte. Se Newton tivesse penetrado mais profundamente nas leis do movimento, talvez ele mesmo teria feito essa correção relativista, e depois declarado que essa correção da velocidade nunca teria uma consequência, já que a velocidade da luz é tão maior que qualquer velocidade alcançada pelo homem. Isto era uma verdade nos dias de Newton, mas definitivamente não é mais o caso agora. Nós ainda tendemos a pensar que a velocidade da luz é incrível e inatingível, mas com o advento da viagem espacial, uma nova ordem de velocidades chegou. Nós temos que mudar nosso conceito fundado em velocidades normais terrestres. Ao invés de medirmos a velocidade da luz como quilômetros por segundo, poderíamos medi-la em termos de diâmetros da Terra por segundo. O quase inimaginável 300.000 km por segundo se tornaria um montante bem mais concebível de 23 diâmetros terrestres por segundo, ou, poderíamos pensar na velocidade da luz em termos do diâmetro de nosso sistema solar e dizer que a luz viaja a 2 diâmetros por dia. A asserção de Einstein de que tudo é relativo é tão aplicável que se tornou um clichê para nossa cultura. Continuemos sendo relativistas ao considerarmos o tamanho de fenômenos naturais levando em conta o tamanho de nossa galáxia. Se você olhar para o céu numa noite limpa, quase todas as estrelas visíveis estão em nossa própria galáxia. Cada uma dessas estrelas é um Sol como o nosso próprio. Um cálculo da proporção do número de sóis em nossa galáxia com relação ao número de pessoas no planeta Terra revela que existem 60 sóis para cada ser humano na Terra hoje. A luz leva mais de 4 anos para ir da Terra para a estrela mais próxima. Para alcançar a estrela mais distante em nossa galáxia, ela levaria cerca de 100.000 anos. Esses cálculos são feitos assumindo-se que a luz tem uma velocidade. Esse pode ser um conceito equivocado em vista de novas teorias, mas sua velocidade aparente é uma ferramenta útil de medição, então nós a usamos de qualquer maneira. Então nós temos uma criação na qual nos encontramos que é tão grande que numa velocidade de 23 diâmetros terrestres por segundo nós levaríamos 100.000 anos para atravessarmos nosso próprio quintal. É um grande quintal, e seria amplo até mesmo para os arquitetos celestiais mais ambiciosos, mas na verdade essa inteira galáxia de mais de 200 bilhões de estrelas é apenas um grão de areia numa praia muito grande. Existem incontáveis trilhões de galáxias como a nossa própria, cada uma com seus bilhões de estrelas, espalhadas pelo que parece ser um espaço infinito. Quando você pensa na espantosa vastidão da nossa criação e o estado infantil do nosso conhecimento em relação a ela, você começa a perceber a necessidade de considerarmos a forte probabilidade de que nossa atual abordagem científica para a investigação de tamanha vastidão é tão primitiva quanto uma canoa indígena. O problema mais sério para a ciência sempre foi encontrar uma explicação satisfatória para o que é chamado de ação à distância. Em outras palavras, todos sabemos que se você largar alguma coisa, ela cairá no chão, mas ninguém sabe precisamente por quê. Muitas pessoas sabem que cargas elétricas empurram ou puxam umas às outras mesmo se separadas pelo vácuo, mas novamente ninguém sabe o porquê. Apesar dos fenômenos serem bem diferentes, as equações que descrevem a força da interação é bem similar. Para a gravidade, V igual a que multiplica a divisão entre 1 vezes 2 dividido por A ao quadrado. Para a interação eletrostática, V igual a que multiplica a divisão entre potencializada com aspas simples sobre potencializado a 2. A força de atração entre nosso planeta e nosso Sol é descrita pela equação gravitacional. A força de atração entre elétrons orbitais e o núcleo atômico é descrita pela equação de interação eletrostática. Agora cada uma dessas equações foi determinada experimentalmente. Elas não são aparentemente relacionadas de qualquer forma, e ainda assim elas descrevem uma situação na qual a força de atração decai ao quadrado da distância da separação. Uma representação matemática de uma ação à distância é chamada de campo, tal como o gravitacional ou elétrico. A maior esperança de Albert Einstein foi encontrar uma única relação sequer que pudesse expressar o efeito dos fenômenos elétricos e gravitacionais e, de fato, uma teoria que pudesse unificar os campos da física, uma teoria de campos unificada. Einstein acreditava que isso era uma criação de organizada e que todos os fenômenos físicos surgiam de uma mesma fonte.
A teoria de campos unificada, descrevendo a matéria como puramente um campo, foi concluída agora. Parece que a situação como um todo foi análoga à solução de um proporcionalmente complexo quebra-cabeças chinês. Se você achar que a chave certa pode virar entre tantas outras erradas, o quebra-cabeça facilmente se desfaz. Dewey B. Larson achou a solução para esse problema, e o quebra-cabeça não somente se desfez, mas revelou uma teoria de campos unificados elegantemente adequada aos resultados práticos, e, como um bom quebra-cabeça chinês, a solução não foi complexa, apenas não esperada. Ao invés de presumir 5 dimensões, Larson presumiu 6, e apropriadamente as rotulou como as 3 dimensões do espaço e as 3 dimensões do tempo. Ele presumiu que existem coordenadas de tempo tridimensionais análogas ao nosso espaço tridimensional observável. O resultado dessa abordagem é que se pode agora calcular a partir do postulado básico da teoria de Larson qualquer valor físico do nosso universo físico, do subatômico ao estrelar. Esta teoria de campos unificada buscada há tanto tempo é diferente, pois estamos acostumados a pensar no tempo como unidimensional, como um fluxo movendo-se sempre em uma direção. Ainda assim, depois que se adapta à ideia, o tempo coordenado é um conceito matemático mais confortável de se lidar. O professor Frank Meyer do Departamento de Física da Universidade de Wisconsin logo distribuiu um artigo aos cientistas interessados na nova teoria de Larson que explorava questões perplexas da teoria física usando a abordagem de Larson. Eu estava interessado em testar a teoria de Larson e realizei cálculos extensivos usando seu postulado. Eu me tornei convencido de que sua teoria é de fato uma teoria de campos unificados trabalhável. Eu já havia ponderado a respeito de diversas declarações interessantes comunicadas através de contatados por uma fonte ou alegadamente o extraterrestre antes de descobrir o trabalho de Larson no início da década de 60. Apesar das pessoas que receberam essas comunicações saberem nada a respeito dos problemas da física moderna, elas estavam recebendo informações que aparentemente eram fundamentais na teoria física. Primeiro, eles sugeriram que o problema com nossa ciência era que ela não reconhecia a existência de dimensões suficientes. Segundo, eles declararam que a luz não se move, a luz é. A teoria de Larson propõe 6 dimensões ao invés das habituais 4, e encontra o campo puro, que Einstein acreditava que representaria a matéria, que se moveria para fora a partir de todos os pontos do espaço a uma velocidade única, ou a velocidade da luz. Fótons são criados devido ao deslocamento vibratório no espaço-tempo, o tecido do campo. Além disso, os contatados estavam dizendo que a consciência cria vibração, essa vibração sendo a luz. O deslocamento vibratório do espaço-tempo na teoria de Larson é a primeira manifestação física, que é o fóton ou luz. De acordo com os contatados pelos OVNIs, os OVNIs diminuem sua vibração para que eles possam entrar em nossos céus. O universo físico inteiro postulado por Larson é dependente da frequência de vibração e quantidade de rotações do campo puro do espaço-tempo. Os contatados estavam sugerindo que o tempo não é o que nós pensamos que ele é, Larson sugere o mesmo. Diziam que os OVNIs se movem no tempo da mesma forma que nós nos movemos no espaço. Isto seria totalmente normal no espaço-tempo de Larson. Por último, e talvez o mais importante, os contatados estavam recebendo a mensagem de que a criação é simples, tudo é apenas uma coisa. A teoria de Larson é uma declaração matemática dessa unidade. Para mais informações a respeito da física larsoniana, contate a International Society of Unified Science, um grupo de cientistas e filósofos atualmente promovendo a teoria de Larson. O endereço é The International Society of Unified Science, Frank H. Meyer, President, 1103 15 TH Ave, SE, Minneapolis, MN 55414. O que os físicos nunca antes consideraram valer a pena investigar está agora cada vez mais em foco. Ação à distância, aparentemente como um resultado de algum tipo de atividade mental, parece repetidamente ser um efeito observável. Quando Uri Geller aparece na TV, dobrando mentalmente metais e consertando relógios, existem, com frequência, muitas crianças que tentam repetir os truques de Uri. Algumas vezes, as crianças têm sucesso.
O número de crianças que podem dobrar e quebrar metais e outros materiais apenas por quererem que eles se quebrem ou dobrem está aumentando diariamente. Como mencionado anteriormente, John Taylor, professor de matemática da King's College, relata em seu excelente livro, Superminds, os extensivos testes realizados na Inglaterra com várias dessas crianças talentosas. Se o número de crianças capazes de tais feitos continuar a aumentar em números e habilidades, os anos 80 verão ficções da TV se tornarem parte da realidade. Com experimentos controlados e repetíveis como estes conduzidos por Taylor e pelo Stanford Research Institute, nos Estados Unidos, nós começamos a ter uma boa e sólida base de dados disponível para estudo. Gradualmente, nós estamos alcançando uma posição a partir da qual nós poderemos criar uma ciência de magia, pois o que sempre foi chamado de mágica através das eras está agora sendo realizado em um ritmo cada vez maior, principalmente por crianças. No futuro, nós poderemos até achar essa magia acrescentada no currículo das ciências nas universidades. Na verdade, as disciplinas atuais de química, física, etc., são ainda basicamente magia para nós, já que ainda nos encontramos na posição de não termos nenhuma explicação definitiva para suas causalidades. Carla, um dos conceitos mais centrais para o sistema de estudo que provém da pesquisa das mensagens dos contatados oferecidas por alegadamente contatos com OVNIs é o conceito de imortalidade de nossa consciência individual. Existe uma longa tradição mística que se estende para bem antes dos tempos bíblicos, que propõe um tipo de alma imortal. São Paulo em suas epístolas diferenciou o corpo humano e o corpo espiritual. Bem antes do século de São Paulo, padres egípcios formularam o conceito de Ka e propuseram que esse Ka, ou personalidade espiritual, existiria após a morte e era o verdadeiro repositório da essência da consciência da pessoa que viveu a vida. Egípcios, é claro, realizaram trabalhos bem elaborados sobre a vida após a morte. Se a vida após a morte é proposta como probabilidade, pode-se também propor a vida antes do nascimento. Qualquer mãe que tem mais de um filho vai testemunhar o fato inegável de que cada criança vem para essa vida ou encarnação já equipada com uma personalidade que não pode ser explicada pelo ambiente ou hereditariedade. Depois que todos os fatores explicáveis por ambos, ainda existe uma personalidade única com a qual a criança parece ter nascido. Cada criança tem determinados medos que não são explicáveis em termos de medos dos pais. Uma criança, por exemplo, pode ter pânico de trovões. O resto da família pode se sentir perfeitamente confortável durante tal tempestade. Outra criança pode ser extraordinariamente talentosa tocando um instrumento enquanto nenhum dos pais ou antepassados dos quais os pais podem se lembrar tiveram habilidade musical. Isto nos traz de volta a séria consideração da reencarnação. De acordo com as mensagens supostamente de OVNIs, reencarnação é um dos conceitos mais importantes a serem compreendidos, pois através dele o universo possibilita que a evolução da espécie humana aconteça. Esta evolução não é apenas física mas também metafísica, não apenas do corpo mas também do espírito, e encarnações são vistas nesse sistema filosófico como oportunidades para que um indivíduo continue sua evolução através das inúmeras e variadas experiências. Apesar de talvez 2/3 da população mundial aceitar, ou ser familiar com um sistema religioso que propõe a reencarnação, aqueles de nós da cultura judaico-cristã não são tão familiarizados com esse conceito. De qualquer maneira, as investigações iniciais do Dom parecem indicar que reencarnação é uma possibilidade e que a encarnação contém situações, relacionamentos e lições que são bem mais fáceis de entender se colocadas à luz do conhecimento de encarnações prévias. Um exemplo sucinto dessa relação, que alguns de nós tendemos a chamar de karma, é o exemplo de um jovem garoto que solicitou que seu nome não fosse divulgado, que nessa vida já experimentou alergias tão intensas a todas as coisas vivas ao ponto que ele não podia cortar a grama, cheiras as flores, ou, durante a época de floração, não podia sequer ficar muito tempo fora de casa. Sob regressão hipnótica ele relatou em detalhes uma vida bem longa na Inglaterra. Ele foi um homem solitário cuja natureza era de evitar contato com qualquer ser humano. Ele havia herdado uma propriedade bem grande e passou sua vida nela.
Seu único prazer era seu muito extenso jardim que ele cuidava. Nele seus jardineiros plantavam todos os tipos de flores, frutas e vegetais. Depois que a vida fora discutida, e enquanto ele ainda se encontrava em transe, o hipnotista Lawrence Allison pediu ao garoto, como sempre fazia, que contatasse o que é largamente chamado de eu superior. Ele pediu que o garoto perguntasse a seu eu superior se a lição de se colocar as pessoas em primeiro lugar e as outras coisas em segundo plano tinham sido aprendidos. O eu superior do garoto disse que de fato a lição havia sido aprendida. O hipnotista então solicitou que o garoto perguntasse se sua alergia poderia ser curada, já que a lição foi aprendida e a alergia não era mais necessária. O eu superior concordou. O hipnotista então cuidadosamente trouxe o garoto de volta do transe hipnótico e andou até o seu piano em cima do qual havia uma magnólia. Como estava florindo, havia pólen sobre o piano, o hipnotista juntou o pólen em sua mão e levou até o garoto, e deliberadamente soprou o pólen diretamente no nariz do garoto. "Por que você fez isso comigo?" exclamou o garoto. "Você sabe o quanto eu sou alérgico." "Ah, sério?" indagou o hipnotista. "Eu não estou escutando você espirrar." O garoto estava curado de sua alergia. Quando nós tentamos considerar nossa relação com o universo, nós começamos a ver que existe muito mais entre o céu e a terra do que nossas filosofias podem sequer sonhar. É um universo inacreditavelmente gigante, e se nós temos de fato uma relação com ele, nós mesmos devemos ser mais do que nossa rotina de vida diária sugere que somos. No material de Ra, uma boa quantidade de informação é discutida abrangendo nosso verdadeiro relacionamento com o universo, mas é bom que percebamos que nós temos uma longa tradição de trabalho sobre a qual podemos simplesmente nos referir como a personalidade mágica. Magia é, obviamente, um termo muito mal aplicado e é quase sempre entendida como sendo a arte do ilusionismo. Quando alguém vê um show de magia, aceita o fato de que está assistindo a ilusões realizadas através de muita habilidade e prática do mágico. Entretanto, existe um estudo sobre a assim chamada personalidade mágica que sugere que existe um fio que percorre nossas vidas diárias que pode ser agarrado, e, usando esse fio, podemos nos retirar de tempos em tempos para uma estrutura de pontos referenciais na qual nós vemos a realidade como sendo aquela do corpo espiritual. Aquela personalidade que existe de encarnação a encarnação e de fato ou desde antes do início dos tempos. Através do trabalho com essa personalidade mágica, através da interiorização das experiências, da aceitação da responsabilidade por tudo que ocorre, através da análise cuidadosa de nossas reações a tudo que ocorre, e através do eventual equilíbrio das nossas reações perante tudo o que ocorre para que nossas ações no nosso ambiente sejam geradas a partir do nosso eu verdadeiro e não sejam mais simples reações a estímulos externos, nós reforçamos a assim chamada personalidade mágica até que sejamos capazes de reivindicar uma parte da arte de provocar mudanças na consciência voluntariamente. Esta é a clássica definição de magia. Cada vez que uma pessoa vive uma situação infeliz e reage a ela de forma que não responda o ódio com ódio ou tristeza com tristeza, mas ao invés disso, ofereça compaixão e conforto onde nenhum seja esperado, nós reforçamos esse fio de força interior dentro de nós e nos tornamos mais e mais associados com uma vida que é mais próxima à evolução orgânica do universo. É de um tipo de totalidade ou natureza orgânica do universo de onde um estudante melhor pode se informar a respeito dos motivos dos OVNIs estarem aqui. Eles têm estado aqui, de acordo com muitos relatos, por milhares de anos, pelo menos os OVNIs têm sido mencionados, juntamente com muitos outros eventos estranhos, nos anais de todas as histórias antigas incluindo a Bíblia. O interesse dos dias modernos no fenômeno OVNI teve seu início a partir do histórico avistamento de Kenneth Arnold sobre o Monte Rainier em Washington. Outro avistamento histórico, também de uma testemunha extremamente confiável, é coincidentemente conectada com Dom Elkins e então eu escolheria o caso Mantell de 7 de janeiro de 1948, ao invés do caso de Kenneth Arnold de 24 de junho de 1947, para discussão. Thomas Mantell foi treinado como piloto e já voou em missões na África, Europa e, mais notavelmente, no dia D.
Em 1947 ele estava fora da aeronáutica e havia inaugurado a escola de pilotagem Elkins Mantell no Campo Bowman em Louisville, Kentucky. Em 1947 Don Elkins era um jovem estudante em sua escola. Aproximadamente às 14 horas de 7 de janeiro de 1948, a Polícia Estadual de Kentucky ligou para o Fort Knox e relatou aos policiais militares de lá que eles haviam avistado um objeto voador circular movendo-se bem rapidamente na área. Os policiais militares ligaram para o oficial em comando no Campo Godman em Fort Knox e através de procedimento rotineiro o serviço de voo checou com o Campo Uri em Ohio para ver se havia qualquer aeronave experimental que pudesse explicar o avistamento. O Campo Wright não tinha nenhuma voando. Enquanto isso, a torre de comando do Campo Godman, em Fort Knox, já havia avistado esse objeto em formato de disco, tanto visualmente como no radar, e já havia feito um relatório que foi enviado rapidamente ao oficial em comando. Por coincidência, 4 F-51S estavam na área em Rua de Marietta, Geórgia, perto de Atlanta, para Louisville, Kentucky. Já que eles já estavam voando, o oficial em comando no Campo Godman decidiu contactar o piloto líder e solicitar que ele investigasse o OVNI. O piloto líder era o capitão Thomas Mantell. Mantell foi informado das coordenadas e seguiu em direção ao OVNI. Ele avistou o objeto e declarou que estava se movendo mais devagar que ele e que se aproximaria para dar uma olhada. Então Mantell informou a torre que o objeto estava agora em cima dele, que parecia ser metálico, e que era enorme em tamanho. Nenhum dos F-51S, incluindo o de Mantell, estava equipado com oxigênio. Os outros pilotos subiram até 15.000 pés. Mantell foi além disso. Aquela foi a última transmissão do capitão Mantell. Minutos mais tarde houve um telefonema informado que um avião havia caído. Era o do capitão Mantell. Seu corpo estava próximo às carcaças.